Olá, boa noite. Estamos aqui com uma live incrível com a minha querida parceira Jaque e vamos falar hoje sobre câncer metastático. Será que é mesmo um encontro com a finitude? Vamos esperar a Jaque entrar e ela vai se apresentar também um pouquinho. Olá! Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Jaque. Olá, Vanessa. Coisa boa. Deixa eu colocar a Jaque aqui. Muito ansiosa já pela próxima live com a Vanessa. Vamos marcar. Olá, Olá, seja bem-vinda. Tá me escutando bem? tô te escutando, tô só acertando o volume aqui. Tá um pouquinho Tá. baixo mesmo. Nossa, que Olá. layout maravilhoso. Eu nunca tinha visto assim, nunca tinha feito live com esse layout lindo. Arrasou. Você trouxe Isso uma é coisa coisa do nova. Instagram. Isso é coisa do Instagram, não fiz nada. Tecnologias muito modernas e independentes. Sim. Então, Jaque, seja bem-vinda. Que alegria retomar uma live com você, falando de um tema que você conhece tanto, né? E aí eu vou deixar para você se apresentar. Para quem passar por aqui e não me conheceu, eu sou Luciana Saider, né? Sou psicóloga e especialista em oncologia. E convidei a Jaque para falarmos juntas de câncer metastático e para pensarmos se esse diagnóstico seria um encontro com a finitude, né? Então, o câncer é uma doença que ainda hoje, e não provavelmente isso nunca vai mudar, né? É ligado a ideias de morte, dor e sofrimento, né? É uma doença crônica estigmatizada, né, Jaque? Uhum. E aí, pouquíssimo se fala sobre câncer metastático, né? Quem está aqui vai poder compartilhar, se quiser, o quanto praticamente não se fala de câncer metastático. Eu já fiz uma live uma vez. Se alguém quiser acessar, depois está ali no meu IGTV com uma paciente de câncer metastático. Ela me pediu para fazer, enfim, foi Ah, um que bom. grande encontro, mas pouco se fala de câncer metastático. E aí eu fiquei aqui me questionando, né? O câncer neste lugar que remete à ideia de morte como uma doença crônica que é. Mas e quando o câncer é metastático? Né? Que tensões se colocam entre os pacientes? E aí eu gostaria, Jaque, que você se Uhum. apresentasse e, se já quiser embarcar aí na discussão, que eu já dei algumas pistas do que eu tenho me questionado do lado de cá. Uhum. Então vamos conversando. Obrigada por ter aceitado o convite. Nada, obrigada a você pela oportunidade, por essa Uhum. parceria linda que a gente construiu ao longo desses meses já, né? Muito Sim. feliz de estar aqui de novo com você. Eu sou Uhum. Jaqueline, eu sou psicóloga, formada pela UF, assim Uhum. como a Luciana. Né? A Luciana foi minha veterana na faculdade, então a gente tem uma trajetória muito parecida em vários pontos, é muito engraçado. Eu também Uhum. fiz residência no INCA, logo depois da Luciana, né? E atualmente eu faço fellow no INCA em cuidados paliativos. Então, a população que eu atendo é majoritariamente uma população de pacientes metastáticos, né? E acho que disso a gente Uhum. já pode tirar uma informação. E acho que é uma coisa que é interessante da gente discutir também, que é Uhum. que não necessariamente cuidado paliativo e câncer metastático são a mesma coisa. Né? Uhum. Você tem, sim, a grande Ou maioria. seja, ou seja, né, Jaque, é, para a gente deixar isso muito claro, né? Para Sim. todas as pessoas que passarem por aqui, né? Vou deixar a live gravada. Uhum. Um paciente que é diagnosticado com câncer metastático ou que ele, em algum momento da vida, se deparou com a metástase, e aí depois, se você quiser explicar, fica à vontade, para a gente poder nomear muito bem isso que você está dizendo agora.
Sim, câncer metastático não significa não ter nada para fazer, né? Porque essa é sim, uma fala que assombra os sim. pacientes, esse discurso do eu não há mais o que fazer, não tenho o que fazer. Isso assombra muitos pacientes. Então, acho que a primeira tensão que você coloca aqui em jogo é, é tirarmos a ideia de que um paciente com câncer metastático teria que entrar em cuidados paliativos, Uhum. por exemplo. Porque é até da nossa visão de cuidado paliativo, né, que ainda é um bocado distorcida. Quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente pensa numa abordagem de cuidado multiprofissional ao paciente. Essa abordagem Uhum, não necessariamente teria que ser no momento da doença avançada, né, que justificaria ser o paciente metastático. Essa abordagem poderia vir antes, ela deveria vir no diagnóstico. Então, teoricamente, todo paciente, pelo menos oncológico, deveria ser um paciente paliativo. Pensando já na questão da doença avançada, a gente também pode observar que existe uma grande gama de tratamentos que são paliativos, mas que são paliativos sem ser exclusivamente paliativos. Em que sentido? A gente tem cuidado paliativo no sentido de ser um cuidado que produz uma certa qualidade de vida, que ajuda, que aumenta a uhum, expectativa, mas que não se restringe a controle de sintoma. Então, por exemplo, eu posso fazer um cuidado paliativo com quimioterapia oral, com hormonioterapia, com radioterapia. uhum, Não necessariamente você está restrito a controle de sintoma e a uma abordagem que não é tão focada em tratar a questão da doença. Então, você tem esse paciente metastático que não está no que a gente chama de cuidado paliativo exclusivo, mas que tem sim um tratamento a ser feito. Né? E esse uhum, tratamento, às vezes, é uma quimioterapia, uma hormonioterapia, uma radioterapia e por aí vai. Né? uhum, E tem o paciente em cuidado paliativo e metastático. Aí ele tem as duas uhum, coisas, né? Que ele está exclusivamente em cuidado paliativo. E aí é uma abordagem mais focada em controle de sintoma, em qualidade de vida. E aí você não necessariamente vai investir em quimioterapia, não necessariamente as outras propostas que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu fizer uma radioterapia nesse paciente, vai ser uma radioterapia para controle de dor, para controle de sangramento. Não vai ser uma radioterapia com o intuito de regredir a doença. O que que sim, muda? O foco não é a doença, o foco é a pessoa, no sentido de controle de perfeito. sintoma, entendeu? Uhum, Então é isso, né? Muitas vezes a gente já associa uma coisa a outra e metástase e paliativo são encarados muitas vezes como sinônimos de morte, né? sim, Infelizmente a gente ainda tem na nossa cultura esse pensamento de que uma doença metastática é uma doença que vai te levar à morte muito rápido e o tratamento uhum, paliativo idem, né? E aí a gente pensa nisso por pelo menos tem várias formas de se olhar isso, mas eu consigo agora pensar em primeiro duas. A primeira é uma questão de puro preconceito e culturalmente falando a gente acaba enxergando muito isso, as coisas dessa forma, mas também que uhum, muitas vezes os pacientes eles são encaminhados e colocados em cuidado paliativo, digamos assim, muito tardiamente. Então, quando ele vai ter o uhum, benefício dessa modalidade de tratamento, ele já está numa doença avançada demais para ter todos os benefícios que ele poderia ter tido se tivesse tido esse tratamento paliativo lá atrás, desde o começo ou desde o sim, meio, pelo menos, sabe? Então, o que a gente fica uhum, com essa visão negativa está muito relacionado a essa dificuldade de acesso mesmo, a esse controle de sintoma, essa uhum, coisa toda que a gente tem para oferecer. Né? sim. E o preconceito maior acaba indo contra melhores expectativas de tratamento, melhor controle de Uhum, sintoma, né? Então, se vivemos um estigma, né, uhum, de que os pacientes não devam ir para cuidados paliativos, isso acontece comigo na minha prática uhum, clínica, né? Metade dos meus pacientes de consultório são pacientes oncológicos. uhum, E aí, quando o paciente traz para mim a questão de cuidados paliativos, ele não deixa nem que eu fale qualquer coisa da minha prática, da minha experiência, uhum, né? O paciente, ele é bem assim, meio en passant, ele fala sem querer falar, com muita uhum, dificuldade, e aí você vê que é um paciente que está com um controle de dor muito ruim, com controle de sintomas uhum, muito ruim, e aí o que acontece é que os pacientes não praticamente não entram
unanimidade, né? Não entram em cuidados paliativos na hora que deveriam entrar, né? Sim, Que é desde o diagnóstico, né? sim. E ainda mais nessas doenças que já são diagnosticadas em estágio avançado. E aí entra de novo a questão da metástase. Efetivamente, o Uhum. que a metástase significa? Significa que a doença está avançada, avançando, né? Não necessariamente Uhum. avançada, no máximo que ela pode chegar, mas quando você tem uma doença. O que significa metástase no nível biológico? É que a gente tinha o câncer num órgão e agora ele está em outros órgãos, né? Então, se eu tinha um câncer de mama, de repente eu encontro um nódulo no pulmão, um problema nos ossos, um problema no fígado. Isso quer dizer o quê? Que essa doença que originariamente era no meu seio se espalhou para o fígado, para o pulmão, ou para os ossos, enfim. Você acaba pensando na metástase como isso, uma doença que está se espalhando. Sim. Isso necessariamente quer dizer que essa doença está muito avançada e que você vai morrer por causa disso? Sim e não. Cada organismo é um organismo, então a gente não pode dizer que não existe isso também de ter o diagnóstico de já ser uma doença muito avançada e a expectativa de vida ser pequena. Existe, existe. Só que a gente não pode enxergar apenas esse lado. Existe também uma sobrevida, existe também uma qualidade de vida possível, mesmo para esse paciente que tem mais de uma metástase. Existem Uhum. tratamentos hoje em dia que controlam o crescimento da metástase. Existe tratamento que regride metástase, né? Perfeito. E aí você tocou Aqui num ponto travou. lindo, né? Tá escutando? Escutando eu estou, mas aqui tá travado. Mas eu tô vendo você. Você não Ah, tá tá? travada para mim. Ah, então tá bom, porque aqui tá tudo travado. Não, eu tô vendo você direitinho, vendo e escutando. É, então tá. Então E vou aí deixar. você toca num ponto importante, né, já qualidade de vida, que Sim, eu acho um termo cheio de tensões, tá? sim, Eu sim. sempre prefiro dizer, né, como que se busca aí uma vida com qualidade, em vigência Uhum, de doença, em vigência de sim. tratamento. Uhum, Mas, enfim, qualidade de vida é o termo que é utilizado, então não vou colocar aqui sim, em questão. sim. Mas É esse é o importante a gente ponto. refletir. Não, mas é importante a gente refletir mesmo, porque quando a gente está falando de qualidade de vida, a gente tem que sempre estar pensando em para quem é essa qualidade, o que que é essa qualidade, né? Não é o que Uhum. eu chamo de qualidade de vida, mas o que aquele paciente me diz que ele considera uma vida que vale a pena ser vivida. Né? No fim das contas, nosso trabalho tem que ser para isso, para que aquela vida tenha sentido e tenha relevância para ele viver. É, porque se a gente fica nessa bandeira da qualidade de vida, Uhum. vira mais um conceito romantizado de algo Sim, inatingível, né? Da sim, saúde como um produto, né? Um serviço a ser adquirido a qualquer custo. E sim, aí os pacientes têm até dificuldade de pensar em qualidade de vida, ou vida com qualidade, em vigência de doença e de tratamento, né? sim. Como ter sossego Uhum. é isso, né? Como ter sossego, como investir nas relações, isso era um tema também que eu tinha colocado em questão na legenda, né? Como Uhum. ficam as relações, a vida do paciente com câncer metastático, o que é possível fazer quando a doença ela não está só local, como você disse, ela avançou, ela tem uma atividade diferenciada da doença inicial, ou ela já foi descoberta dessa maneira. Uhum. Como viver com esse fantasma que assombra e remete à finitude, como a gente diz, né? Quando, na Uhum. verdade, a finitude deveria, entre aspas, nos assombrar em qualquer momento da nossa vida, né? A gente deveria pensar Sim. sobre a nossa morte de tempos em tempos. Mas Uhum. estamos aqui falando dos fantasmas que habitam o paciente oncológico, principalmente o paciente com câncer metastático. E aí eu te pergunto, né, da sua prática, daquilo que você vê, como fica a vida, as relações dessas pessoas? É engraçado que eu ouvi uma fala esses dias e eu acho que isso sintetiza um pouco da experiência. É claro que cada pessoa tem a sua experiência, mas eu acho que quando essa pessoa me traz essa fala, ela, para mim, ela colocou muitas coisas muito claras, assim. É como se fosse um segundo diagnóstico. Uhum, Para a pessoa, aquilo caiu como se ela tivesse ouvido de novo que ela tinha câncer. E não só ouvido de novo que ela tinha câncer, mas que ela tinha um câncer pior que o primeiro câncer, digamos assim, né? E aí a uhum, pessoa colocava, eu entendo que eu não deixei de ter o câncer que eu tinha e estou tendo o segundo, mas
é como se eu tivesse atualizado a angústia do primeiro diagnóstico, essa sensação de falta de controle, de que o chão se abre, de que eu não sei o que vai acontecer. E, claro, aí vem também a questão da própria finitude, o medo da morte, como é que vai ser a vida daqui para frente, né? Eu não me lembro exatamente quem foi que me trouxe essa imagem, mas eu acho que está no livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que para esse paciente, muitas vezes, o caminho da vida até a morte, quando a gente pensa numa pessoa saudável, a gente acaba tendo uma ilusão de que a gente consegue ver o nosso caminho na frente, né? Você consegue imaginar que a sua estrada continua. Mas quando você está numa situação dessa, é como se você chegasse diante de um muro e que você não vai passar esse muro. Uhum. Né? E como Sim. é que é, então, para pensar que você vai viver só até aquele ponto e que acabou? Uhum. Né? Então, é isso. É como é que a gente pode abordar para que essa pessoa que está diante desse muro consiga encontrar sentido, consiga viver a vida que ela tem para viver ainda nesse meio tempo, mesmo sabendo que a finitude está a alguns passos de distância, né? E aí eu digo passos no sentido de que a gente não consegue determinar quantos são nem quanto tempo é, porque é Uhum. uma outra Sim. coisa também muito difícil de manejar, né? Essa sensação de, ok, se eu recebi esse diagnóstico, então eu tenho pouco tempo. Né, que Uhum. também é uma coisa que aparece muito na clínica, que é ao receber esse diagnóstico de metástase, o medo de saber-se finito e de acreditar que essa finitude é muito em breve. Uhum. E não Sim. necessariamente é tão em breve assim, né? Eu costumo, Perfeito. eu costumo até dizer que eu não trabalho com os meus pacientes no sentido de um tempo cronológico. Mas quando a gente trabalha com a ideia de prognóstico, o que eu costumo pensar? Eu costumo pensar em horas, dias e semanas. Por quê? Porque Uhum. não importa quanto vai ser, importa o que é possível fazer nesse limiar de tempo, né? Se eu tenho muito pouco tempo, se eu tenho mais ou menos tempo, se eu tenho tempo. E acho que isso que é o importante, né? Da gente conseguir olhar e ajudar o outro a conseguir entender que o tempo dele não é só o tempo do relógio, mas é o tempo da experiência. Sim. E não Né? temos todo o tempo do mundo, né? Eu Exatamente, fiz e um não temos tempo a vídeo, perder. eu fiz um vídeo na semana passada falando isso. Esse é um grande aprendizado meu da minha prática clínica como psicóloga com pacientes oncológicos. Isso é o que eu mais aprendo. Nós não temos todo o tempo do mundo, né? Sim. Quando você fala em estrada, a gente fantasia que a nossa estrada, que a nossa experiência de vida vai ser florida, com um caminho reluzente, né? Uhum. E a gente não sabe o que nos espera. E é Uhum. exatamente isso que eu aprendo. E eu me torno cada vez que eu escuto os pacientes com câncer, me torno uma pessoa melhor, uma mãe melhor. É... Carol, seja bem-vinda. Olá. Laís, um beijo. Então, eu acredito que de tudo que eu escuto, né, desse medo da finitude que se institui e se presentifica na vida do sujeito quando ele descobre que tem um câncer e ele descobre que o câncer é metastático, e aí ele se vê emparedado, como você disse, né? Eu Uhum. gostei do muro, e ele se vê Uhum. emparedado tendo que pensar sobre a própria existência e aí, lembro do Bruno, né? Bruno Capelão maravilhoso, que fez live com Uhum. você recentemente. Sim. E ele diz, né? O triste não é chegar à morte, né? O triste não é chegar o momento e de se pensar a morte. O triste é não ter vivido, né? Sim. Então, esse também é um grande aprendizado. Né? Uma experiência de ter a vida ameaçada e pensar sobre ela, sobre as relações, sobre o que quer fazer, né? Uhum. A gente deveria fazer isso de tempos em tempos, né? Estamos aqui falando para Sim. pessoas que não têm câncer também, Sim. né? Aproveitar essa reflexão, né? Uhum, Porque é isso. A pessoa está chegando muitas vezes na primeira consulta, ou então já com algumas consultas mais na frente, mas é essa reatualização da possibilidade de finitude que se torna muito concreta, né, com a notícia da metástase. uhum, Porque mesmo que você seja leigo, você
tem algum entendimento do que significa, né? Você sabe que é uma doença que avançou. E uma doença que avançou muitas vezes é uma doença que não tem controle, né? Ou que tem um controle muito pequeno, ou que tem um controle que também vai custar alguma coisa para se sustentar. Então, como é que você vai dar conta da sua própria vida diante disso, né? Uhum. E aí você traz a questão das relações, né? Como é que ficam as relações e como, considerando que o ser humano é uma caixinha de surpresas, né? A gente vê de tudo, né? Já acompanhei pessoas que tiveram uma reaproximação familiar que foi muito relevante, que conseguiu recuperar laços afetivos que estavam perdidos há anos, que conseguiu fazer as pazes, Uhum. ou até mesmo se aproximar de pessoas que já eram próximas, mas que ela sentia que não dava tanto atenção assim, né? Aquela coisa da pessoa que está doente e o resto da família começa a frequentar mais a casa, enfim. Né? Assim como a gente também tem outras histórias mais tristes que envolvem abandono, que envolvem uma dificuldade muito grande de manejar isso, né? Porque Uhum. nem todo mundo que está em volta também está preparado para lidar com uma situação dessa, né? Porque também quando a gente fala do câncer metastático, a gente não pode esquecer que existe alguém ali no entorno daquele paciente, seja familiar, seja amigo, seja qualquer outro vínculo que a pessoa possa vir a ter, mas que também vai estar em sofrimento diante daquilo, né? E infelizmente muitas pessoas não sustentam esse sofrimento também, né? Uhum. É muito bom quando as pessoas conseguem se reaproximar e conseguem se reorganizar e se reestruturar para que essas relações não se percam, porque essas relações, inclusive, são coisas que vão dar muito sentido nessa fase. Você saber que Uhum. você tem com quem contar, você saber que as pessoas te amam, que as pessoas estão preocupadas, que querem te ajudar, né? Isso é uma coisa que é um diferencial muito importante nesse Uhum. momento. Né? Tanto que quando a Uhum. gente pensa em recursos de enfrentamento, acho que o apoio sócio-familiar está no top 10 assim, das coisas que fazem toda a diferença. Sim. São os Né? vínculos mais fortes, né, que a pessoa vai Uhum, estabelecendo aí ao longo da vida e ela vai poder dar notícias daquilo que faz sentido para ela naquele momento, né? E uhum, aí a gente tá aqui falando de relações, né? Como ficam as relações de um paciente com uhum, câncer, né? De um paciente com câncer metastático. Obviamente que você fala do impacto para a família, então a gente não pode uhum, deixar de pensar que a família vai viver o seu medo da finitude a sua maneira, né? Diferente do paciente, obviamente. Né? O uhum, paciente vai ficar com medo de se ausentar daquela família e, obviamente, a família vai sim, ficar com medo de perder aquele ente querido. Mas a gente também escuta, né? Você já deve ter escutado muito isso, os pacientes relatarem que encontraram possibilidades de se fazerem presentes, de estreitar esses laços de maneiras inéditas que não sim, viviam antes, né? sim, Porque, né, recorrentemente eu falo isso, né? Vivemos um grande produtivismo, né? Nos relacionamos com o trabalho de uma maneira muito produtiva. Então, uhum, estamos muito ocupados, estamos sempre muito atarefados, ainda que não seja o trabalho. Estamos nos ocupando, sempre com pressa, né? E, obviamente, precisamos ganhar dinheiro, né? Precisamos sustentar a casa. Tem chefes de família que, enfim, mulheres também. uhum, Então, eu percebo também que essa experiência acaba sendo um, uma experiência mesmo de viver relações de maneira inédita como o sujeito nunca viveu, né? sim. E é isso, né? É o inide, inid, ih, não vai sair. É essa coisa de ser, Ineditismo. isso, essa coisa de ser quase como se fosse a primeira vez, né? Ao mesmo tempo em que você tem um sentimento de medo e de desamparo, né? Porque você está diante de uma ameaça real à sua própria vida, né? Não é uma coisa que você está Uhum, fantasiando ou que você, enfim, é uma coisa que realmente te afeta, realmente pode te levar à morte, uhum. né? Então isso tem um lugar muito concreto, mas é também A o vida quanto pode levar à morte. e é isso, né? É Acabei de pensar nisso. o quanto você também passa a enxergar isso como a sua última oportunidade, ou melhor, a sua grande Melhor. oportunidade
Talvez né? a melhor A, oportunidade. a grande oportunidade de dizer coisas que você podia ter dito antes e não disse, de fazer coisas que você sempre quis fazer e não fez, de fazer coisas que você considera importante e você deixou de fazer ou nunca conseguiu fazer, né? Então é isso, você também reposiciona o lugar das coisas na vida. Eu acho que essa é uma, né? Você chegou a colocar isso quando a gente estava pensando nessa live, né? É, esse encontro com a finitude, ele significa o quê, né? O que que é esse encontro? O que que ele produz? Ele produz muitas coisas. Ele produz sofrimento? Sim, produz, porque a gente também não está preparado para perder, inclusive, a própria vida. A gente não quer perder as coisas, e muito menos perder a própria vida. Mas é o quanto essa mudança, né, que você tem nesse momento em que você sabe que você pode morrer, que você precisa resolver coisas, é essa virada que você também dá, né? De você conseguir Uhum. identificar tudo isso e aí você pensa, ok, se eu tenho pouco tempo, eu vou ter que pensar no que é importante. E aí o que é importante passa a ser a prioridade, né? E aí essa capacidade de enxergar essas prioridades e buscar que essas prioridades sejam de fato o que vai ser realizado, o que é Sim. concreto e imediato. Né? É uma E, presentificação constante da vida, né? Porque quando a gente está saudável, a gente tem uma tendência a deixar as coisas. Ah, eu vou viajar nas férias, eu vou fazer não sei o que daqui a não sei quanto tempo. Você tem uma tendência a jogar com o futuro, né? A apostar no futuro, que é muito maior do que quando você se vê numa situação dessa, quando você não tem muita promessa de futuro, né? Às vezes você tem uma promessa muito pequena de futuro. E é isso, né? uhum. É este constante manejar esse tempo que você está vivendo. E no fim das contas, a gente só tem o hoje, que a gente está vendo agora, né? Uhum. E a gente precisa ter uma ideia de futuro, sim, também, porque senão fica totalmente sem sentido planejar o que, que eu vou fazer daqui a 2, 3 semanas. Né? A vida também exige da gente algum grau de planejamento nesse sentido, porque a gente tem algumas cobranças da própria vida, mas Uhum. a questão das prioridades, né? Sabendo que eu só consigo planejar X tempo, o que, que é importante para mim? É estar com a minha família? É estar com os meus amigos? Uhum. É viajar? É ser batizado? Enfim, a gente tem tudo quanto é tipo de prioridade que vai E aparecendo da história dessas é, pessoas, né? e é engraçado você dizer sobre, né, a gente talvez as pessoas tenham dificuldade de acessar, né, quando o psicólogo diz aquilo que faz sentido para você, né, o que que na sua vida faz sentido, a sua vida tem sentido, enfim, são muitos os questionamentos. Mas talvez interrogar o sujeito, fazê-lo pensar o que é importante, tenha muito mais validade para nós profissionais que estamos ali escutando e para ele também, para os pacientes com câncer, para os pacientes com câncer metastático, poderem pensar que é importante na vida deles, né? O que é mais importante naquele momento, porque eu acredito que uma coisa importante não vai ser uma coisa importante a vida toda, né? Sim. Os pacientes relatam isso, inclusive, né? Essa paciente que eu comentei, que eu fiz uma live com ela, tá lá no meu IGTV, ela tem câncer metastático, ela fala um pouco disso, a Cris, de que ela trabalhava muito, 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 muito. Uhum. E, e aí, quando o paciente chega para mim, né, que sou psicóloga, estou oferecendo aqui a minha escuta para o paciente, ele chega se martirizando, né, se chicoteando, porque ele escolheu trabalhar muito. Né? Eu recentemente tive um paciente assim também, com câncer de pâncreas, que é um câncer muito agressivo. Então, o paciente chega devastado pelas escolhas que ele fez, é porque naquele momento o sujeito precisa entender que foram as escolhas que ele foi fazendo e que faziam sentido para ele. Naquele momento, o Uhum. trabalho era importante, era o que era de mais importante, era o que ele sabia sobre sustentar uma casa, sobre entregar para os filhos o melhor, né? Então, naquele momento da vida, aquilo era muito importante. E aí vem a doença e faz reavaliar as prioridades, as importâncias da vida. Mas a gente não precisa ter uma doença que ameaça a vida para poder parar para pensar. Então, isso é o que eu queria deixar de melhor registro na live de hoje, Sim. né? Que é o que me inspira como pessoa ao escutar os pacientes. Nós, né? As pessoas não precisam ter um câncer metastático
para de tempos em tempos avaliarem aquilo que é importante para a vida delas, aquilo que faz sentido, aquilo que faz o coração pulsar, né? Que traz as borboletas no estômago, como a Marina Uhum. brinca, né? Nossa colega parceira, Sim. né? É isso, né? É a gente poder estar sempre aberto a repensar a própria vida, porque a nossa vida é Uhum. uma coisa muito flexível, ela muda muito, mesmo quando a gente não quer, ela muda, né? E acho que é isso que a doença traz de forma mais radical, né? Que a nossa vida pode mudar completamente a qualquer momento. A Sim. doença traz essa radicalidade, assim como um acidente traz também, mas acho que a doença traz isso numa forma mais cronologicamente um pouco mais extensa, né? É você pensar Uhum. que num momento você tem um corpo saudável e talvez daqui a um mês não tem mais, Uhum. né? E como é viver isso? Como é que é viver assim, né? Sabendo que você está doente, sabendo que o seu corpo já não corresponde mais ao que você imaginava antes. E Uhum. aí a gente vai mais longe, né? Não só o corpo físico, mas a própria ideia do que você tinha de corpo, né? Porque muitas vezes a gente, quando pensa em câncer, pensa no órgão que foi afetado, na parte do corpo que você retirou, ou então na sequela de um tratamento, mas a minha concepção de corpo é a minha concepção, né? No fim das contas, é a minha experiência de corpo também. Porque para Uhum. muitas pessoas o sofrimento não é a mastectomia, é o cabelo ter caído, porque o cabelo representava uma característica dela que era muito importante. Então é isso, né? É você estar sempre entendendo como é conviver com esse corpo novo, mas que ainda sou eu, né? Se reorganizar nesse corpo que é diferente do que era antes, né? E acho que a metástase também traz muito isso. Você vai ter sintomas que talvez você não tinha antes, você vai ver coisas que você não viveu antes, não é porque você teve câncer há alguns anos que vai ser igual, Uhum. né? Então, Uhum. você também pensar nessas dimensões de mutabilidade da vida, né? E o quanto a gente Perfeito. consegue cuidar disso também, né? De que você não tem que se encaixar de volta no seu corpo, mas como é que você consegue conviver com o seu próprio corpo, né? Porque no fim das Uhum. contas, saudável ou doente, o seu corpo é a sua casa nessa vida, é a sua casa nessa terra. Então a gente não pode ignorar que existe esse corpo, né? Que lindo. Vou levar isso comigo. Porque uma coisa que a doença também traz, que eu percebo muito, e aí eu falo para mim mesmo, porque é uma coisa que eu venho refletindo nesses anos de oncologia, é o quanto a gente vai vivendo uma vida que a gente às vezes ignora que tem um corpo. Uhum. Né? Você está Sim. saudável, você não está pensando que você, não sei, que você tem que cuidar das suas pernas, que você tem que cuidar da sua cabeça, tem que cuidar dos seus braços. Você não pensa nisso até alguma coisa dar errado. Então, é também uma forma de autoconhecimento e de talvez autoaceitação e autoamor, né? De você conseguir reconhecer que aquele corpo que você habita é o seu corpo, é a sua vida, e o quanto isso é importante também. Com ou sem doença, né? Mas acho que a doença coloca isso mais em questão, né? Porque se antes você conseguia ser independente, autônomo, agora você já não consegue mais tanto. E aí, como Uhum. é isso, né? Você depender da sua família, depender de outras pessoas, esperar que alguém te assista quando você está com dor, como é que é conviver com isso, né? E como é que a gente pode ajudar essas pessoas a suportarem passar por isso tudo também, que para algumas pessoas é um sofrimento muito Uhum. grande você estar lidando com a perda da autonomia, a perda da funcionalidade, né? Uhum. E E é isso, né? Como conviver com um corpo que faz barulho, né? sim, um corpo que não responde, que não obedece. Uhum. Porque quando a gente é criança pequena, tá tudo bem. A gente não se incomoda de alguém ter que nos dar banho, de alguém ter que trocar a roupa, dar comida. Mas aí depois de uma certa idade, isso passa a não fazer sentido nenhum. Imagina você com 40 anos e alguém trocando uma fralda. Né? São experiências que são difíceis. Né? A gente não Sim. pode desconsiderar a dificuldade que é passar por isso, mas o A quanto também, internação também mobiliza muito, sim, né? As sim, internações mobilizam, né? É,
os afastamentos do trabalho mobilizam também, né? A restrição da vida social mobiliza, Sim, né? é isso. São muitas mudanças, né? E como é que você vai ajudar o outro a poder dar conta dessa diferença, dar conta dessas mudanças? Né? Nosso Uhum, trabalho, como diz a nossa amiga, é um trabalho de formiguinha, né? De ajudar sim, a poder identificar o que é possível e o que não é, a manejar esse sofrimento do que não é possível, a poder encontrar outras coisas que sejam possíveis e tá sempre nesse caminho, né? Andando junto nesse caminho. sim. E para a gente ir assim já no movimento de encerrar, né? Nossa, como a hora voa. Não é? É, responde aí a pergunta: o câncer metastático é o encontro com a finitude? O que que você acha, Jaque? É um encontro com a finitude. Agora, se é Legal. a morte, a resposta é não. Ai, que lindo. Muito lindo. O Também encontro com a acho que é o finitude encontro. não Pode quer falar. dizer que é a morte em si, né? A morte concreta, o final da existência, tipo, acabou, morri, enfim. Mas é um encontro com essa certeza, com essa possibilidade que a gente tem na vida e que durante o tempo que a gente está saudável, ou mesmo até durante o tratamento, a gente não pensa, a gente se distrai, tenta fugir, vai ver outra coisa. Quando isso vem na cabeça, a gente joga embaixo do tapete, vai fazendo outra coisa. Uhum, sim, Porque é diante disso que a gente vai pensar no que você falou, né? No que faz sentido, no que é importante. Então, uhum. pensar que esse encontro pode ser um encontro de potência, e não um encontro de Pode ser um aniquilação, bom, de anulação. pode ser um bom encontro, né? Sim, no sentido de que coisas podem advir disso, né? E não necessariamente só a destruição da existência. Porque muitas vezes a sensação que passa é essa, né? De uma aniquilação, de que aquilo ali, de que sua vida acabou e que não tem sentido mais você viver aquilo, né? Uhum. E na verdade de tentar fazer um movimento de conseguir ver o que vai aparecer, né? As coisas novas que podem surgir, as coisas antigas que podem ser recuperadas, né? Então, é pensar nisso como um caminho, é uma trajetória. Sim, Assim como a vida toda é uma trajetória, mas esses momentos que são momentos que, se a gente for pensar no caminho, são encruzilhadas, né? Eu tô toda metafórica isso. uhum. Né? Se você pensar numa encruzilhada, é um momento de decisão, e aí você vai precisar repensar algumas coisas, ou talvez entender que o que você faz é exatamente o que você queria fazer, né? Porque às vezes a gente fala muito de mudança, mas algumas pessoas não vão sentir Perfeito. necessidade de mudar, né? Já Mas vão é se sentir isso, é confortáveis. isso que eu disse, né? É, não existe, não existe, né? Existe porque está no discurso das pessoas, né? Uhum, Estou escrevendo um artigo sobre isso, já que em breve ele uhum, vai sair do forno. uhul, Mas, mas é isso, né? Hoje em dia se coloca a doença, né? O câncer, que é uma doença, como a gente falou desde o início, remete a ideias de morte, finitude, sofrimento, dor. Então, há uma tendência moderna, muito contemporânea, do nosso tempo, muito atual, de colocar a doença num lugar de transformação, né? A doença uhum, tendo um poder uhum, metamorfótico maravilhoso, quando na uhum. verdade a doença ela pode ser simplesmente mais uma experiência na vida do sujeito. Como eu já escutei Sim, muitas senhoras idosas, não, isso é só mais uma dificuldade de sim, tantas que eu já vivi na minha vida. Enfim, sim, pera lá, vamos com calma. Adorei você dizer isso, sim, porque eu também acho que temos que ter muito cuidado com sim, essas falas muito normatizadoras de sim. que a doença tem esse lugar de transformar o sujeito. Tudo que generaliza é perigoso, né, Luciano? Você nunca vai poder falar 100% que todas as experiências de uma pessoa, de pessoas adoecidas por câncer ou por qualquer outra doença são iguais, porque cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um, cada experiência de vida é uma, cada história é uma. Então, quando você faz essas aglomerações, assim, digamos, de pessoas porque Uhum, todos têm a mesma doença, ok, mas algumas coisas a gente até uhum, consegue
observar com mais frequência, mas é isso, né? É sempre eu observo com frequência, isso não é uma regra, não é uma lei, né? Uma coisa que sempre vai ser daqueles, são coisas que precisam Sim, ser sempre ponderadas, né? E é sim. isso, você ter um caráter, você a doença ela vem como uma possibilidade inclusive de transformação, mas não é a única Marav possibilidade. A doença Maravilhoso, pode ser uma adorei. catástrofe naquela vida. A doença pode ser outras coisas, pode não ser nada, né? Dependendo do cenário de vida da pessoa, a doença pode não ser nada. O que que é? Sim, Você só vai saber sim. a cada vez quando você perguntar. E mesmo a mesma pessoa pode ter experiências diferentes, né? Isso me lembra muito um caso que eu atendi mais recentemente, que a paciente estava no terceiro câncer. E cada experiência com câncer era uma, da mesma pessoa, porque eram com faixas de idade diferentes, porque eram contextos da vida diferentes. E no final era muito difícil ter passado por toda essa história. Então eu também não posso exigir que a pessoa esteja super confortável e satisfeita depois de passar por tantas coisas, né? Então a gente também tem que ter esse espaço de acolhimento e de escuta ao que esse outro está trazendo. Uhum, São sim, muitas coisas que acontecem, né? Não dá para a gente generalizar, no fim das contas, né? perfeito. Não dá para tratar a doença como se ela fosse uma coisa legal e bonita também, né? A doença é a doença, ela tem Não, o peso que ela tem, né? ela tem um lado sombrio, né? Como dizia Sontag, que ninguém, um reino que ninguém quer entrar, Sim, mas que produz muita coisa, né? sim, E aí estamos aqui com pessoas muito especiais, muito queridas, que chegaram no sim. final, a gente já estava A gente tem, encerrando. a gente tem Mari e Marina aqui, Mariana, Marina, tudo as bem. minhas Maris. Chegaram, chegaram no final, mas chegaram num momento muito especial, que é aquele momento Sim. de dar tchau, de abraçar, de agradecer, Uhum, de dizer que é muito importante, potente para a nossa prática ter pessoas, ter boas parcerias de uhum, trabalho, seja, ainda que seja aqui na live, porque eu acredito que a live tem esse poder aí de chegar a muitos corações, ouvidos, afetos, enfim. E vai ficar gravado. E eu te agradeço, Jaque, pela disponibilidade da gente conversar obrigada. sobre câncer metastático e sobre finitude. Sim, Muito obrigada. Adorei escutar você. muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sempre gosto muito de falar com você, né? É uma pessoa muito querida, uma profissional muito sensível, muito maravilhosa. Por favor, valorizem a Luciana. Luciana Momento merece todo. propaganda no final. Exatamente. Luciana merece todo o amor do mundo, gente. Por favor, reconheça a Luciana. Gente, que coisa maravilhosa, não sei nem o que dizer. Muito obrigada. E aí é isso, vamos juntas e vamos levando toda essa experiência e essa prática clínica que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo na oncologia, né? Acredito que assim como eu, você está aqui nesse espaço online e virtual, de certa forma também, porque a gente acredita que isso é potente, que isso pode alcançar pessoas que necessitam, né? Sim, com Então, acho que certeza. é isso. Antes mesmo de qualquer coisa, a gente quer alcançar pessoas que precisam ouvir o que a gente está falando, né? Não é só por bater papo na internet, mas é de poder pensar nisso, né? A gente acredita na potência dos vínculos do nosso trabalho, então a gente está aqui por isso. Sim, e foi um super bate-papo, um super bom encontro. Muito obrigada, obrigada para quem ficou aqui até o final. Uma boa Obrigada, gente. noite. E para quem vai assistir depois também, eu e a Jaque, a gente continua aí nos canais aqui virtuais de acesso, ainda por enquanto virtual, né? É, obrigada, Renata. Renata é uma Obrigada. paciente muito querida, parceira, né, de bons encontros também, tá bom? Um beijo para todos. Tchau, boa noite para todo mundo. Tchau. Até a próxima. Até. Tchau.